Vamos iniciar hoje a nossa aula número 20 de matemática para os sétimos anos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar os estudos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. A partir de hoje, vamos começar a utilizar o caderno 3 de matemática. Vamos dar alguns exemplos em que a gente pode utilizar equações de primeiro grau com duas incógnitas. O perímetro de um campo de futebol é 350 metros. Nós podemos escrever essa informação através de uma sentença matemática. Vamos chamar um dos lados do campo de futebol de x e o outro lado de y. Nós não conhecemos essas medidas. O perímetro de uma região retangular é a soma dos seus quatro lados. Eu posso escrever que o perímetro desse campo é x mais y igual a 350. X mais x eu posso escrever como 2x, y mais y como 2y. Então nós podemos escrever que o perímetro desse campo de futebol é 2x mais 2y igual a 350. Nós temos aqui uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, x e y. Uma outra situação. Na compra de 2 lápis e 3 canetas, João gastou R$12. Nós podemos dizer que os lápis, nós podemos associar a ele a letrinha L e as canetas a letrinha C. Então, nessa compra, nós podemos também escrever através de uma sentença como 2L, são 2 lápis, mais 3C igual a 12. Onde L e C são as incógnitas. Eu tenho duas incógnitas numa equação de primeiro grau. Então, equações com duas incógnitas, vão ter mais alguns exemplos. Em uma partida de vôlei, disputada em duplas, Raul e Felipe marcaram juntos 20 pontos. Observe que com essa informação, a gente não consegue determinar com precisão quantos pontos cada um desses dois jogadores fizeram neste jogo. Então, nós podemos ter algumas possibilidades. Por exemplo, suponha que Raul fez 12 pontos. Se os dois fizeram juntos 20 pontos, se Raul fez 12, para que isso seja verdade, Felipe deve ter feito 8. E se for o contrário, se Raul fez 8 pontos, para que os dois alcancem essa meta de 20 pontos, o Felipe deve ter feito 12 pontos. E se por acaso o Raul fez 10 pontos? Se o Raul fez 10 e os dois fizeram 20 pontos, Felipe deve ter feito 10 pontos também, porque 10 mais 10 é igual a 20. Se o Raul fez 5 pontos, quantos pontos Felipe deve ter feito? 15, porque 5 mais 15 é 20. Então, observe que existem vários resultados que tornam essa sentença verdadeira. Raul e Felipe marcaram juntos 20 pontos. Nós podemos escrever isso como uma sentença matemática. Podemos falar que os pontos que Raul fez é x e os pontos que Felipe fez nós podemos chamar de y. Então, se eu somo x mais y igual a 20, nós temos uma sentença matemática, uma equação de primeiro grau com duas incógnitas que expressa essa situação. Podemos observar que temos várias soluções verdadeiras para essa mesma equação. Cada conjunto de solução nós chamamos de par ordenado. Par ordenado é o conjunto das possíveis soluções. Por exemplo, o par ordenado 12 e 8 é uma solução dessa equação. O par ordenado 8 e 12 também. O par ordenado 10 e 10 também. Onde o primeiro número a gente substitui pela primeira incógnita, que é x, e o segundo número nós devemos substituir pela segunda. Então, quando eu substituo e a igualdade é verdadeira, nós temos uma solução para esta equação. Agora, qual que é a definição matemática para equações de primeiro grau, com duas incógnitas? Uma equação é do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, quando pode ser escrita na forma ax mais by igual a c, onde a, b e c são números. E a condição de existência para que isso seja verdade, o a não pode ser igual a zero e o b também não pode. Se eu multiplico qualquer letrinha ou qualquer número por zero, ela vai ser eliminada. Então, no nosso exemplo aqui anterior,
x mais y igual a 20 é uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Quem que é o A? O número que está do lado do x. O 1. B é o número que está do lado do y, nós podemos colocar o número 1 aqui também. E C é o termo independente, quem está no segundo membro. Nesse caso, é 20. Olha essa outra equação, 7x igual a 3y. É uma equação de primeiro grau, com duas incógnitas? Sim. Eu posso passar esse 3y para o primeiro membro, vou reescrever ela como 7x, o 3y voltou para o primeiro membro, inverte o sinal. Menos 3y igual a 0. Nós temos uma equação no formato de uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, onde o coeficiente A é o número 7, quem está do lado de x, o coeficiente B é menos 3, quem está do lado da letrinha y, e o coeficiente C é 0, que é o termo independente que está no segundo membro. 3 que multiplica n menos 2 igual a 1 menos 5n. É uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Aqui eu tenho parênteses, nós podemos resolver aplicando a propriedade da distribuição. 3 vezes n, 3n, 3 vezes menos 2, menos 6, igual a 1 menos 5n. Numa equação de primeiro grau com duas incógnitas, as incógnitas ou as variáveis vão para o primeiro membro e os números vão para o segundo. 3n está do lado certo, vamos manter ele. Esse 5n está no segundo membro, vamos voltar ele para o primeiro membro invertendo o seu sinal. Ele vem positivo, igual, o 1 está no segundo membro, vamos abaixar ele. Esse menos 6, que é número, vai passar para o segundo membro como mais 6, inverte o sinal. Aqui nós podemos agrupar, então eu tenho 3m mais 5n igual a 1 mais 6, 7. Certo? Que essa equação se transformou numa equação da forma ax mais by igual a c. Quem que é A? É o número que está do lado da primeira variável, 3. B é o número que está do lado de n, 5. E C é o termo independente, quem está no segundo membro, que é o número 7. Tá certo? Então, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas tem que ter sempre esse formato, ax mais by igual a c, com a, b e c números. E se a gente quiser determinar um conjunto de soluções para equações do primeiro grau com duas incógnitas? Nós vimos nos exemplos anteriores que uma equação de primeiro grau com duas incógnitas pode ter infinitas soluções. Então, para determinar algumas dessas soluções, basta atribuirmos algum valor a uma das incógnitas e fazer os cálculos indicados para determinar o valor da segunda incógnita. Por exemplo, vamos determinar os pares ordenados que são soluções da equação 5x menos 2y igual a 4. Para determinar um desses pares ordenados que são solução dessa equação, por exemplo, a gente pode atribuir que x é igual a 2. Eu vou substituir a letrinha x por 2. Lembra que o 5 está multiplicando o x, então vai ficar 5 vezes 2 menos 2y igual a 4. Agora eu faço os cálculos indicados. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 2y igual a 4. Certo que aqui nós chegamos numa equação de primeiro grau com uma incógnita. Para resolver, vou passar os números para o segundo membro e deixar as letrinhas no primeiro membro. Então esse 10 que está no primeiro membro vai para o segundo. Se ele é positivo, ele vai negativo. Então, eu tenho menos 2y igual a 4 menos 10. Agora, no segundo membro, eu posso agrupar. 4 menos 10. Se eu tenho 4 e devo 10, eu devo 6. Então, eu tenho menos 2y igual a menos 6. Quero descobrir o valor de y. Esse menos 2 que está multiplicando vai passar para o segundo membro, dividindo, operação inversa. Y é igual a menos 6 sobre menos 2, passou dividindo. Fração é o mesmo que divisão, tem regrinha de sinais, então y, menos com menos é mais, 6 dividido por 2 é 3. Então aqui nós descobrimos um par ordenado que é a solução. Qual que é esse par ordenado? Primeiro x, que é 2, depois y, que é 3. Então 2 e 3 é uma solução dessa equação.
Substituindo a outra variável, vamos substituir agora o y por zero. Nós também podemos encontrar um outro par ordenado. Vamos substituir esse y por zero. Então vai ficar 5 vezes x menos 2 vezes 0 igual a 4. 2 vezes 0 dá 0. Então eu vou ter 5x igual a 4. Eu quero descobrir o valor de x. Eu vou passar esse 5 que está multiplicando para o segundo membro na operação inversa. X é igual a 4 quintos. Quem mudou de lado vai por baixo. Então nós temos aqui um novo par ordenado. Quando x é 4 quintos, o y é 0. A gente segue a ordem alfabética. X, y. Continuando mais alguns exemplos. Y igual a menos 7. Então eu vou substituir nessa lei de formação o y por menos 7. Vai ficar 5 vezes x menos 2 vezes y, que eu vou trocar por menos 7, coloquei dentro dos parênteses, igual a 4. Tem subtração e multiplicação. Vamos fazer primeiro a multiplicação. Lembrando que existe a regra dos sinais. 5x abaixa, menos 2 vezes menos 7, menos com menos é mais, 2 vezes 7 é 14, igual a 4. Agora nós temos uma equação de primeiro grau com uma incógnita. Eu vou passar o 14, que está no primeiro membro, para o segundo membro, invertendo o seu sinal. Então eu vou ter 5x igual a 4 menos 14. 4 menos 14 é igual a menos 10. 5x igual a menos 10. Vou continuar ali em cima. Eu quero descobrir o valor de x. Eu vou pegar esse 5 que está multiplicando e passar ele dividindo. Então, x é igual a menos 10 dividido por 5. Divisão tem regrinha do sinal. O dividendo é negativo, o divisor é positivo. Então, menos com mais é menos. 10 dividido por 5 é 2. Temos mais um par ordenado que é a solução dessa equação. X menos 2, y menos 7. Torna essa equação verdadeira. Mais um exemplo para finalizar. X igual a 4. Quando x é 4, qual é o valor correspondente a y? Então vamos substituir a letrinha x por 4. 5 vezes 4 menos 2 vezes y igual a 4. Efetuando a multiplicação, 5 vezes 4 é 20. 20 menos 2y é igual a 4. Equação de primeiro grau com uma incógnita. Vamos passar o 20 para o segundo membro. Então, vamos passar para o segundo membro invertendo seu sinal. Menos 2y é igual a 4. O 20 foi para lá, negativo. Agora aqui eu posso agrupar. Se eu tenho 4 e devo 20, eu devo 16. Então, menos 2y é igual a menos 16. Para encontrar o valor de y, eu vou pegar o menos 2 que está multiplicando no primeiro membro, passar ele dividindo no segundo. Y é igual a menos 16 sobre menos 2. Fração é divisão. Divisão tem regrinha de sinais. Negativo com negativo. Resultado positivo. 16 meios é 16 dividido por 2, que é 8. Nós descobrimos aqui que y é igual a 8. Então, nós temos mais um par ordenado. Quando x é 4, o y é 8. Então, observe que aqui a gente pode encontrar infinitos outros pares ordenados que satisfazem esta equação. A gente pode fazer a verificação substituindo o 4 e o 8 e verificando que a igualdade vai ser mantida no final de efetuar os cálculos indicados, tá certo? Então, assim a gente termina a nossa aula número 20 de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos treinar um pouquinho, fazer os exercícios da apostila SER, caderno 3, estão das páginas 5 a 9, exercícios do 1 ao 12. Até a nossa próxima aula, bons estudos!